Prezado sobrevivente, Nova Friburgo completa exatamente nesta data 15 anos da maior tragédia climática natural que se abateu sobre este país, deixando um rastro eterno de mortos, desaparecidos, dor e sofrimento. Apresentaremos um compilado de matérias jornalísticas exibidas pelo Departamento de Jornalismo da TV Zoom àquela época. Vale assistir, analisar, comparar, se emocionar e, sobretudo, valorizar a sua vida. Aqui, um sobrevivente, Zuri Maurer, na edição de número 929 do programa Cidade Real, neste dia 12 de janeiro de 2026. Estamos aqui no bairro São Geraldo. Aqui nesse local existiam 4 casas, 4 famílias. Uma delas, que ficava mais aqui para baixo, conseguiu sair antes que desmoronassem. 3 das casas foram totalmente destruídas. 6 corpos já foram encontrados. Essa era a casa do senhor Dalton Carlos, aqui no São Geraldo. Você pode contar pra gente um pouquinho do que aconteceu? Foi essa noite que caiu? Não, foi na noite mesmo da chuva. Aí quando começou a chover, aí minha mulher ficou inquieta dentro de casa e a gente resolveu sair. Eu pedi o menino que tirasse o carro dali de dentro, né, que a gente tem um Monza, e a gente saiu. Eu fiquei ajudando o rapaz a tirar o carro ali, que a água estava descendo muito, e depois a gente ficamos preocupados com aquela outra família de lá. Aí eu avisei o rapaz lá e foi que ele veio correndo, aí a gente tirou também o pessoal dele. Só que a nossa casa e a dele foi toda, né? Mas graças a Deus nem... graças a Deus, tanto a minha família como a dele, graças a Deus escapamos, né? Vocês perderam tudo, né? A casa toda, mas com trabalho vocês vão conseguir de novo. Isso aí. Se Deus quiser a gente vai, né? Vamos correr atrás. Até inclusive essa roupa aqui, ó, foi alguém que nos emprestou, porque a gente, então ficamos sem nada mesmo. Isso, e eu soube através de outros moradores que o senhor está ajudando também na busca de outras barreiras. Eu encostava o meu carro ali, né? E a gente carregava o corpo, inclusive de lá também carregamos os corpos também ali para a igreja, né?
Conseguiu tirar alguém com vida? Não, o que eu ajudei não conseguimos não. Os bombeiros já chegaram aqui, Defesa Civil, eu encontrei com a Polícia Florestal aqui embaixo, né? Eles já estão ajudando. Eles estão ajudando a turma aqui. Aqui não, porque a gente já saiu, não tem como mais, né? Mas eles ali em cima, né, eles estão ajudando. Eu tô aqui com uma das moradoras aqui do bairro São Geraldo, que é a Lili. Lili presenciou muito dessas barreiras, essas casas, as pessoas que estão sob essas casas. Lili, conta pra gente como é que foi essa situação. A situação estourou a chuva, né, de madrugada. Vieram até algumas pessoas lá da rua São Roque para morar em São Geraldo para sair do perigo. É as pessoas que ainda têm corpos debaixo da barreira, tá? E não escapou ninguém. Todos que vieram da rua São Roque de Olaria, que mudaram para São Geraldo, chegaram no dia da chuva, 9 horas da noite, viveram algumas horas e de madrugada a casa caiu. A senhora sabe se conseguiram tirar alguém com vida de uma dessas barreiras aqui do seu bairro? Não, só daqui da rua aqui da Aracruz. A rua Aracruz nós conseguimos salvar uma menina. Mas só que a mãe e o menino, o irmãozinho, ficou debaixo dos escombros e morreram. Eu trabalhei mais na Igreja Batista Nova Morada, entendeu? Limpando os corpos, botando roupa, fazendo o que tinha que fazer para que a família não pudesse ver as pessoas daquele estado, né? Muitos morreram queimados de gás, de raios, não sei. Sei que estavam bem queimados, queimadura de 1º grau. E hoje eu peço até a vocês, se possível, que agilizasse para a gente antitetânica, porque eu estou com bastante gente feridas em São Geraldo, estou encaminhando para o Raul Sertã, inclusive a polícia deu um apoio para a gente aí, levou alguém para o Raul Sertã, só que eles não têm como voltar. Eles estão no Raul Sertã, foram, deixaram e vieram embora. E o que a gente está precisando em São Geraldo hoje é antitetânica para curativo, dar antitetânica e fazer o curativo. E essas pessoas que estão aqui acidentadas, onde que elas ficam aqui no São Geraldo? Nas casas delas, né? Estão todas em casa de vizinhos, casa de parentes. Estamos aqui no bairro São Geraldo, onde vários desastres aconteceram, casas foram soterradas, pessoas ainda se encontram debaixo da terra. Estou aqui com um dos moradores, que é o Guilherme Martins, que ajudou em muitas dessas buscas. Guilherme, você pode explicar um pouquinho pra gente como foram? Sim, por volta de 3 horas da madrugada, quando a chuva começou a apertar de forma mais forte, foi quando todo mundo começamos a escutar os estralos, barreiras descendo, árvores quebrando. E devido à escuridão ninguém pôde fazer nada, tivemos que esperar amanhecer os dias. Então só durante o dia que foram começadas as buscas dos corpos, saber o que aconteceu, arrumar lugares para as pessoas que ficaram sem casas para morar, as que sobreviveram. E temos aqui ao fundo, aqui vocês vão ver, tem um barracão no fundo, onde nós estamos com algumas pessoas já alojadas, e à sua direita aqui, né? Vocês vão ver aqui que tem os lugares onde pessoas foram soterradas, diante dessas imagens que vocês estão vendo. É muito triste, mas nós temos aqui, todo mundo nos dá uma força, todo mundo um ajudar o outro e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E como no caminho para cá, até pra gente foi difícil chegar até vocês. Difícil. O caminho estava bloqueado por barreiras, árvores, então para os bombeiros, para a Defesa Civil também foi complicado, né? Vocês mesmos que tiveram que fazer as buscas, não é isso? Com certeza, mas graças a Deus já até agora o que nós podíamos fazer nós fizemos, mas agora nós temos aí a ajuda do governo, né? Da prefeitura, os que podem nos ajudar, e o governo estadual, federal já estão chegando com comboios de máquinas, caminhões para ajudar o acesso de bombeiros, de pessoas, de voluntários, de alimentos para quem não tem. Isso tudo já está sendo procurado aí pelas pessoas, pelas autoridades, para poder ajudar os lugares que estão necessitados. E vocês conseguiram tirar alguém com vida ainda desses escombros? Olha, daqui até agora que eu sei, só saiu algumas que saiu sozinho na hora, né? Ele conseguiu sair.
Agora, os demais, infelizmente, nós não conseguimos chegar com pessoas com vidas, infelizmente. Essa área aqui também ao lado, você disse que era onde os helicópteros desciam para buscar as pessoas acidentadas, grávidas, não é isso? Exatamente, aqui temos uma marca do helicóptero onde desceu para poder pegarem grávidas, pessoas que estavam machucadas ou passando mal, e pegar também uma lista de coisas que estamos precisando, né? Os moradores precisam de alimentos, de água, das coisas que tem mais necessidade. Inclusive remédios também, né? Remédio, com certeza, porque muitas pessoas têm problemas cardíacos, então nós estamos só aguardando agora poder ter acesso aí dos carros para poder chegar aqui com alimentos e as demais coisas que precisamos. Aqui no início da RJ 130 a situação realmente está alarmante. A gente vê aqui no Hospital São Lucas, a gente vê que alguma barreira caiu por aqui nesses dias de chuva, que o hospital foi afetado. Alguns carros aqui na parte de baixo ficaram por cima um do outro, com certeza pela força da água. A enfermaria foi muito atingida. A gente pode ver os destroços. Infelizmente, a água em Friburgo não para de descer, o que acaba piorando a situação. A gente vai tentar ir aqui para o outro lado, porque o que desceu do hospital caiu nessa rua aqui de baixo. A gente vê uma casa ali totalmente destruída, o carro beirando o abismo, a ponto de cair a qualquer momento. A gente recebeu informações que por aqui, nesse rio de lama que a gente vê aqui embaixo, devem ter pessoas soterradas, infelizmente. A gente vê que a lama chega no telhado das casas que tinham por aqui. Realmente uma situação muito triste, nunca vista antes em Nova Friburgo. E a gente só fica na expectativa de que alguma vida seja realmente encontrada por aqui ainda. Camila Ramos para o plantão do Zoom TV Jornal.
mais uma semana que Nova Friburgo vive em clima de desespero. Na madrugada do dia 12, a Defesa Civil registrou 300 milímetros de chuva. As águas invadiram casas que nunca tinham sofrido o drama das enchentes. Em meio à escuridão, vários bairros ficaram embaixo d'água, como mostram as imagens registradas pelo repórter cinematográfico Elson Câmara em Conselheiro Paulino. Até agora, a Defesa Civil ainda não conseguiu contabilizar quantos pontos de deslizamento foram registrados em Nova Friburgo. Centenas de casas desabaram, provocando a morte de famílias inteiras. Nossa equipe de reportagem foi a primeira a acompanhar o drama dos moradores do Alto do Floresta, que virou uma clareira. Quem não perdeu a vida tentava resgatar os vizinhos. 2011 começou de uma maneira trágica aqui em Nova Friburgo. Ao andar pelo Floresta, podemos ver os moradores nervosos, preocupados, muitos ajudando. Muitos estiveram aqui durante toda a noite, ajudando os moradores que perderam suas casas, como é o caso do Rogério. Rogério, você acompanhou essa tragédia. O que aconteceu aqui durante a noite? Foi um caso, meu Deus do céu, parece até que o mundo estava acabando. Vamos botar assim, gritos e mais gritos e tudo escuro. Ninguém conseguia ver nada. O dia clareou, nós só vimos isso aí. Tragédia e mais tragédia, casas e mais casas demolidas, destruídas, corpos e mais corpos depois retirados, vidas e mais vidas sendo resgatadas com vidas, né? E, enfim, né? É isso aí que vocês estão vendo aí, que Friburgo acabou. Lá no alto, nós contamos, no mínimo, por alta, de 1 a 1, no caso, não todos, chegou a 50 corpos. E você conseguiu salvar uma pessoa durante todo esse problema? Para a honra e glória de Deus, através de um cachorrinho latindo, ninguém quis subir a área perigosa, subi através do cachorro, resgatei o cachorro, mais à frente, a lama quase na cintura, escutei uma garotinha, amiga minha, gritou: Rogério, socorro. Fui até ela, tinha uma geladeira cobrindo a cabeça dela e o corpo dela mais ou menos cobrindo, né, toda coberta de lama. Limpei ela, comecei a limpar, eu gritei, os amigos vieram, começaram a retirar a geladeira da cabeça dela. Quando eu fui puxar, meu pé escorregou, bateu do lado do braço da irmãzinha, já estava do lado, limpou um pouquinho do braço da irmã dela, a irmã dela estava em óbito. Como é que fica o coração a partir de agora? Meu Deus do céu, e sem contar que o pai dela ainda se encontra lá, né? Ainda se encontra lá, e lá foi resgatada a mãe dela e uma irmã menor de idade do que ela, né? Ainda no dia da chuva, prédios em pleno centro da cidade desabaram. 3 bombeiros correram para socorrer os feridos do edifício que foi engolido por um deslizamento e acabaram perdendo suas vidas. Os colegas de profissão encontram um tempo de chorar antes de partir para mais um salvamento. Perder bombeiro é sempre muito triste. Ainda mais que eles estão no objetivo de salvar vidas, como foi o caso deles. Inclusive, um estava até de folga, estava voluntariamente ajudando a equipe que estava trabalhando, que foi o sargento Verli. Não é a primeira vez que eu perco bombeiros trabalhando, e é uma dor que não tem comparação, tá? É como se perder um ente da família, porque eles são da nossa família. Corpo de Bombeiros é uma família. Perdeu o Verli, perdeu o Freitas, perdeu o Lugon, esses 2 últimos, inclusive recém-formados. Uma tomada aérea feita no sábado mostra uma catástrofe nunca antes imaginada. A pior da história do país em mais de 100 anos. A vegetação deu lugar a imensas crateras nas montanhas da região serrana. Pessoas ficaram isoladas, sem água e sem comida, sob a ameaça de mais deslizamentos em diversas localidades. O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu resgatar grande parte dos soterrados. Depois de horas de chuva é que era possível ter uma dimensão da tragédia. A Praça do Suspiro deu lugar a muita lama. A igreja de Santo Antônio, tombada pelo patrimônio histórico, foi arrasada por uma avalanche de terra, que destruiu também o teleférico e toda a praça. A lama foi parar na rua General Osório. Um pouco mais à frente, no bairro de Duas Pedras, mais destruição.
Aqui no início da RJ 130 a situação realmente está alarmante. A gente vê aqui no Hospital São Lucas, a gente vê que alguma barreira caiu por aqui nesses dias de chuva, que o hospital foi afetado. Alguns carros aqui na parte de baixo ficaram por cima um do outro, com certeza pela força da água. A enfermaria foi muito atingida. A gente pode ver os destroços. Infelizmente a água em Friburgo não para de descer, o que acaba piorando a situação. A gente vai tentar ir aqui para o outro lado, porque o que desceu do hospital caiu nessa rua aqui de baixo. A gente vê uma casa ali totalmente destruída, o carro beirando o abismo, a ponto de cair a qualquer momento. A gente recebeu informações que por aqui, nesse rio de lama que a gente vê aqui embaixo, devem ter pessoas soterradas, infelizmente. A gente vê que a lama chega no telhado das casas que tinham por aqui. Realmente uma situação muito triste, nunca vista antes em Nova Friburgo. E a gente só fica na expectativa de que alguma vida seja realmente encontrada por aqui ainda. Nossa equipe segue para a zona rural do município. Às margens da RJ 130, o que se via era um cenário de guerra. Casas e encostas desmoronadas por toda parte. Do Córrego Dantas à Conquista, sobreviventes de um desastre natural nunca antes imaginado pelos moradores. Algumas comunidades só puderam receber ajuda de helicóptero. No Campo do Coelho, morre também soterrado o ex-prefeito de Nova Friburgo, Paulo Azevedo. Uma cidade de luto que não tem tempo de homenagear um homem público que se foi em meio à tragédia. A todo momento chegam famílias em busca de notícias ao IML improvisado no centro da cidade. O reconhecimento agora está sendo feito através de fotos. Tudo que essas pessoas querem é poder enterrar seus familiares. A gente está aqui com uma moradora do Jardim Ouro Preto, né, que está procurando os familiares dela. Mariette, o que aconteceu? Olha, pela volta de umas 15 para as 7 da manhã, uma barreira na nossa casa caiu, levando 3 casas, sendo que nesse morro é só família. Então foi crianças, numa base de umas 5, 6 crianças que faleceu, adulto, acho que uns 4 adultos também que faleceu, e a gente está procurando e não está achando. Eu vim aqui agora, não consegui encontrar, está separado por bairros, e o meu bairro não está aqui, meu tio já foi lá no Alunão, também não encontrou, e a gente está em busca para ver como é que faz, né? Graças a Deus eles estão doando os caixões, porque está tudo soterrado, não tem documento, não tem nada, só para ver mesmo o corpo, reconhecer para poder enterrar, porque a dor é muita, a perca foi grande e tem ainda muita gente debaixo de terra lá para a gente retirar e enterrar também. Esse local que vocês moravam, a Defesa Civil já tinha ido lá, constava como uma área de risco? Olha, aonde eu moro não estava como área de risco. Ao lado tinha uma casa verde, tem ainda lá, e essa casa não caiu. A Defesa Civil foi lá, interditou, falou para o dono quebrar aquela casa, demolir, porque ela ia arrastar as casas todas abaixo. Só que essa casa não caiu. O que aconteceu? Que tinha uma rua de barro em cima, conforme o barranco dessa casa verde caiu, foi acumulando, não tinha vazão para água, aquilo encharcou e desceu a lama todinha que foi levando as 3 casas. E a nossa casa está em risco lá, a casa de todos os vizinhos, a casa de uma tia minha está quebrando e pode acabar de levar o morro inteiro, como aconteceu no Alto do Floresta. Vocês desejam agora encontrar essas pessoas? Só encontrar para poder enterrar e partir em frente, porque a perda foi toda, mas graças a Deus a gente está aí com vida, as pessoas que ficaram, né? Mas vamos seguir em frente. Nos pontos de desabamento onde ainda não foi possível resgatar as vítimas, parentes acompanham a cada dia o trabalho das equipes em meio aos escombros. Passados 5 dias da tragédia, que acabou derrubando pelo menos 5 casas e um apartamento aqui no loteamento Barão, a gente encontrou aqui o Silvanier tentando resgatar o que sobrou, né? Mas o mais importante o senhor perdeu, né, Silvanier? O mais importante eu perdi, que foi meu neto, né? A minha filha quebrou a bacia, o braço, está imóvel, teve que tirar do hospital porque tem que ajudar as outras pessoas, eu compreendo, aí botei ela numa casa de parentes, ela vai ficar por 40 dias imóvel, deitada para a bacia se recuperar, depois dos 40 dias ela tem que operar o braço, mas meu genro machucou a cabeça, meu genro lutou, para você ter uma ideia, a força dele foi tão grande que ele arrancou a grade, ele tentou salvar a Priscila, a Ângela, e tentou salvar meu neto que gritava socorro, mas a avalanche foi muito forte, jogou ele aqui, ele teve que agarrar nesse fio aqui, puxando,
e os vizinhos ajudaram. Minha filha ficou pela parte com a metade do corpo soterrada, foi o que conseguiu, com a ajuda dos vizinhos aqui, foi muito importante. Eu tenho que agradecer essa vizinhança toda, essa comunidade que ajudou, mesmo eles perdendo gente querida deles. Ele ajudou o seu Eduardo, o Carlos, o filho, uma luta danada. Infelizmente, meu neto faleceu, eu consegui encontrar o corpo dele sexta-feira, quase 5 horas da tarde, com a ajuda da máquina, dos bombeiros e dos vizinhos de novo. Mas aqui embaixo ainda está perdido o Zorim, que é o avô do Lucas por parte de pai, e o Carlos, que era outro morador. São 2 corpos que ainda a gente não conseguiu encontrar. Mas eu ainda agradeço a Deus que minha filha está viva, meu genro, para recomeçar tudo de novo. E aqui, o que vocês pretendem fazer desse local? Não há condições mais de morar aqui, de reconstruir alguma coisa aqui? Não, não. Minha filha não quer voltar nunca mais aqui, nunca mais. Não tem como reconstruir aqui mais. Entre tanto choro, é que os friburguenses começam a reconstruir a cidade. E a ajuda vem de todo lugar. Seja do vizinho da porta, que dá comida e abrigo, às forças internacionais que desembarcam a todo momento, trazendo roupas, alimentos e remédios. Uma luta para que a situação não se agrave ainda mais. Nós estamos aqui nos preparando, o hospital de campanha não está ativado ainda, nós estamos em construção, instalando os equipamentos, as barracas. Nossos médicos é que estão ajudando aqui nesse ambulatório improvisado, estão atendendo a população com clínica médica. A previsão de nós, quando o hospital estiver funcionando, teremos pediatra, cirurgião, ortopedista, clínica médica, emergência odontológica e emergências clínicas. Então, poderemos fazer exames radiológicos e exames laboratoriais simples. Isso quando estivermos ativados. Por enquanto, apenas nossos médicos estão ajudando os clínicos aqui. Alguns atendimentos já estão sendo realizados. A pessoa que está com qual tipo de problema pode vir procurar aqui? Nós temos aqui casos clínicos mais leves, por enquanto, são lesões de extremidades, pequenos traumas, alterações de pressão, muita gente perdeu seu medicamento e acaba descompensando sua doença crônica, diabéticos que descompensam, hipertensos e pequenas traumas. Nós temos um ortopedista que já está fazendo isso, atendendo esses pacientes e esses casos mais simples, por enquanto. Como médico, qual a orientação que o senhor deixa à população, até em relação à água, né, que a gente sabe que está com problema de distribuição mesmo aqui na cidade? O que o senhor falaria à população? Nós temos, eu como médico, orientar a população a tratar, não tomar qualquer água. A água, mesmo com uma aparência de estar límpida, ela pode não estar própria para o consumo. Ela deve ser tratada ou com o uso do cloro, ou do hipoclorito de sódio, ou quando liberada aí pela secretaria ou pelas autoridades competentes. E realmente manter a calma, até em função de alguns boatos que vem surgindo na cidade, a população tem que se manter calma e realmente tentar ir para um lugar seguro. Com certeza, nós tivemos aí um caso agora de um boato que balançou a estrutura da cidade, digamos assim, as pessoas ficaram apavoradas, um pânico coletivo, isso é um momento perigoso, um pânico coletivo. A população tem que confiar nas autoridades que estão aqui. A Marinha do Brasil está aqui para ajudar, para atender quem está necessitando e para isso nós estamos nos esforçando, trabalhando aqui, noite toda trabalhando para instalar esse hospital e ajudar a população. A população deve manter a calma e procurar o auxílio e apoio dos órgãos competentes. Os hospitais de campanha montados pela polícia e pela Marinha recebem os feridos. Dezenas de helicópteros partem a todo momento para socorrer pessoas em pontos isolados. Uma corrida contra o tempo, para não se perder ainda mais vidas. Informações dão conta de mais de 600 mortes provocadas pelas inundações e deslizamentos. O nosso trabalho tem sido incessante. A gente tentou mais cedo vir de helicóptero, hoje não conseguiu, não tinha teto para passar. Já acabou saindo aeronave, vindo de viatura. A gente está trazendo todo o material necessário para atender desde pequenos procedimentos, cortes, esse tipo de coisas, até grandes procedimentos, material de reanimação cardiopulmonar, está sendo trazido via aeronave ou via terrestre pelas viaturas. Vocês vão estar em outros bairros, né? Quais são os locais que vão receber esse serviço? A gente se baseou uma parte do nosso efetivo aqui, no 11º Batalhão. Estamos com a ambulância aeromédica aí, o helicóptero também, fazendo remoções. Estamos com um grupo que vai atuar em Vargem Alta. E estamos com outro grupo que está se mobilizando agora para se dirigir para a Estrada Teresópolis-Friburgo,
onde há relatos de muitas pessoas ainda que não foram atendidas. Nós vamos sair agora 2 viaturas para Teresópolis e Friburgo. Você que é médico, já acompanha o sofrimento de muitas pessoas, já tinha visto uma situação como essa na sua vida inteira? Não, desde a época de estudante a gente trabalha com esse tipo de acidente. Trabalhei bastante em 89 no Rio de Janeiro, mas nunca algo dessa magnitude. É muito complicado até para quem já está acostumado com essas situações? É muito complicado. Até pensando nisso, nosso comandante determinou que a gente deslocasse nossa equipe de psicólogos aqui para a cidade também, para dar um apoio integral à tropa, que está vivendo situações muito difíceis no resgate. Nos abrigos, é a solidariedade que consola quem perdeu tudo, até suas famílias. Mutirões para a distribuição de roupas e utensílios de higiene, e na preparação de alimentos, seja nos abrigos montados nas capelas, casas abandonadas ou moradias, como no Rui Sanglar. Nós estamos definindo locais estratégicos para fazer a distribuição de donativos de água que estão sendo arrecadados em todo o estado do Rio de Janeiro pela OAB e distribuindo aqui no Morro do Rui, tanto na capela quanto na associação de moradores local. Já foram 4 toneladas de água distribuídas e mais 5,5 toneladas de mantimentos. Então nós estamos dando suporte também, na medida do possível, jurídico, para restabelecer a dignidade dessas pessoas aqui dessa comunidade tão carente. Raíssa, de 16 anos, é uma das desabrigadas que encontrou conforto em um destes lugares. Junto com seu bebê de 5 meses, ela tenta recomeçar. Chegando lá, só deu tempo de tirar minha avó. Quando a gente ouviu um estalo assim na casa, tiramos minha avó. Fomos para a padaria. A padaria a gente estava ouvindo um estralo. A gente fomos pro mercado que chama Fued. Aí ficamos na casa, caiu todinho. Casa da minha avó, casa da minha tia Lucinha, tudo caiu. Quer dizer que vocês perderam tudo? Perdemos tudo. Aí a gente ficamos até de manhã, esperamos amanhecer. Estamos desde meia-noite, estava desde meia-noite na rua. Esperamos amanhecer. Quando amanheceu, a gente procuramos. A gente achamos isso daqui, a gente viemos para cá. Cerca de quantas famílias estão aqui, você sabe me dizer? Aqui nessa casa, só a minha família tem 45, só tá minha família aqui. No dia da enchente, né, na véspera, no dia de manhã, chegaram todo mundo aqui na minha casa, as crianças, né, querendo, né, procurando um lugar para ficar, que perderam a casa, né. Abriguei todo mundo aqui na minha casa. Foi o que eu fiz. Fiz tudo que podia ser feito, né, porque é muito difícil. Você vê essas crianças todas sofrendo e sem condições nenhuma. Tá. Peguei minha laje, falei, vamos forrar lá e vamos ficar lá. E dentro da minha casa ficou cheio, tá? 75 pessoas, menos as minhas. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Muito abalados, os parentes procuram pelos nomes de familiares na lista na entrada do IML improvisado. Dona Maria mostra as fotos de toda a família que morreu em um desabamento. Com lágrimas nos olhos, espera o corpo dos netos, que só foram encontrados hoje. Ela já enterrou o filho e a nora. Morreu tudo debaixo da barreira, ali do Bar Tauru. Não escapou ninguém.
Agora acabou a minha família, acabou meu neto. Não, ainda tem o netinho que eu te falei, né? Que vai fazer 15 anos. Do meu primeiro filho. Aí agora acabou meus filhos, acabou. Só existe um netinho. Morreu tudo, ó. A minha família, ó. Só tem eu e meu marido e minha irmã viva agora. 2 irmãos, o resto acabou a minha família. E esse netinho de 15 anos. Acabou. Mas a gente vai fazer o quê, né? Deus é glorioso. Tudo que Ele manda a gente tem que ainda agradecer a Deus, né? Porque Deus dá, tira e conforta o coração da gente. Como é que fica agora a vida? A gente está vivo, tem que beber, tem que dormir, tem que... Mas não faz mais sentido. Mais de 300 corpos passaram por aqui nesta última semana. Muitos profissionais trabalham incansavelmente para fazer a identificação o mais rápido possível. Todo cadáver recebe uma numeração e essa numeração ele vai do início ao fim. O cadáver para nós nesse momento ele é balizado por um número e isso traz a segurança do sistema de identificação. Ele recebe uma numeração no punho, é fotografado com essa numeração. O perito ele faz a necrópsia, que geralmente basta uma necrópsia externa, uma vez que todos se tratam de soterrados. Depois, a família, essa fotografia, ela vem para aqui que nós temos um posto da Defensoria Pública e do Ministério Público. Isso é muito importante, esse trabalho conjunto que está sendo feito. O Ministério Público, representado pelo Dr. Edel, com muita competência, os defensores públicos, os juízes também estão presentes aqui, de forma que o familiar se dirige a esse posto e reconhece seu familiar através de uma fotografia. Aqueles que não reconhecem as vítimas através das fotos preenchem uma ficha e o nome do desaparecido é incluído no programa de identificação. O PIV é um sistema eletrônico do Ministério Público que faz um cruzamento de dados para localização de pessoas desaparecidas e de pessoas sem identificação. Então, a gente recebe as comunicações da sociedade, da população, através do e-mail do Ministério Público, através do site do Ministério Público, ou por telefone, que tem uma central única disponibilizada. Então, ou pelo site ou por telefone. E a gente cruza os dados oriundos de órgãos públicos e de entidades assistenciais. Então a gente faz um cruzamento de dados, inclusive das características da pessoa. Se a pessoa tinha uma cicatriz, se tinha uma tatuagem, para poder fazer a identificação dessa pessoa que está desaparecida ou que infelizmente veio a óbito sem identificação. A dedicação dos voluntários acelera o reconhecimento e ajuda a confortar aqueles que chegam à procura de um familiar. Um trabalho nem sempre fácil, mas gratificante para estas pessoas que podem ajudar neste momento tão difícil. O voluntário aqui do ML aqui está sendo fantástico. Me dispus desde o primeiro momento que aconteceu a tragédia a vir ajudar. Já tenho uma experiência grande nessa área, apesar de que trabalho em outro ramo, mas a experiência foi que eu adquiri os outros anos, vim para cá ajudar por aquelas pessoas que hoje necessitam reconhecer seus corpos, seus familiares, que pelo menos têm um corpo para ser enterrado. Segundo pesquisa do sistema Firjan, 62% das empresas foram afetadas de alguma forma pelas chuvas na madrugada da última quarta-feira. Nova Friburgo foi a cidade mais atingida, onde 79% das indústrias sofreram perdas. O vice-presidente da federação revela como elas foram prejudicadas. Empresas que foram totalmente afetadas, eu diria dizimadas, com problema de barreiras, enchentes, água, empresas que sofreram indiretamente com alguma perda e empresas que sofreram em função da falta de funcionário, falta do transporte, energia, telefonia. Quer dizer, eu acho que hoje, no primeiro momento que houve a grande tragédia da última quarta-feira, todas as empresas sofreram diretas ou indiretamente. Carlos José também é o diretor da RAC Aviamentos. A empresa fornece seus produtos para todo o país. Os detalhes metálicos e as lantejoulas que enfeitam as fantasias nos carnavais do Rio e de São Paulo são feitos aqui. Agora, o cenário é outro. O que encontramos foram apenas lama e restos de materiais. Nós temos 3 unidades Fabris, 2 delas não sofreram nada, ficam no Alto em Conselheiro e outra no Alto de Olaria, e a no centro, quer dizer, fica ali praticamente no Paissandu, ela entrou 1,20 m de água.
Ali toda a parte do primeiro andar, a gente perdeu todo o estoque de produtos semi-acabados e tanto o maquinário. Então, esse maquinário a gente está tentando recuperar alguns, outros nós mandamos já para as fábricas para ver se a gente consegue recuperar, né? E a gente está tentando restabelecer. A gente acredita que na próxima segunda-feira a gente esteja com 100% das atividades restabelecidas. Esta empresa também foi bastante afetada pelas chuvas. Segundo o proprietário, foi perdido quase todo o estoque. Francisco possui outra loja na cidade, onde 30% dos equipamentos foram danificados. A gente perdeu, na verdade, a parte de componentes de reposição, né? Teve uma perda aí de aproximadamente 90%. Está sendo recuperados, basicamente são peças que podem realmente ser lavadas. Peça elétrica, todas. Na outra loja nossa, a gente teve uma perda menor, mas de valor significativo, visto que lá é mais equipamento, né? Depois de tanta destruição e inúmeras perdas, o momento é de recomeçar. A gente está reconstruindo, vamos nos privar de algumas coisas, mas vamos reconstruir e vamos ajudar a reconstruir também os nossos parceiros. Esse espírito é o espírito da reconstrução, né? A gente tem que lamentar o que houve na cidade, a gente tem que lamentar as perdas que houveram, mas esse é um momento de que a gente também tem que pensar principalmente na indústria, que é a indústria que eu acho que é o principal instituição da reconstrução disso. Precisamos da União, precisamos do Estado, com certeza nós precisamos do apoio, precisamos de instituições financeiras de apoio, mas sem a indústria nesse processo, a cidade não vai ser reconstruída. A nossa história já diz isso. A Friburgo foi construída através da indústria, empresas que estão em centenário. Então a gente precisa mostrar, que a população entenda que o funcionário, né, com o patrão, os dois têm que dar a mão para que a gente possa, com isso, fazer com que as indústrias voltem a funcionar, que gerem renda, que possam pagar seus funcionários e os seus funcionários possam reconstruir suas vidas. Algumas empresas já estão tentando voltar à sua rotina. Segundo o vice-presidente da Firjan, indústrias, fábricas e lojas podem levar até 2 anos para normalizar os seus serviços. Enquanto os telefones móveis e fixos não voltam a funcionar com a mesma eficiência de antes, um grupo de radioamadores instalados em vários pontos da cidade lutam para levar informações para a comunidade. Os radioamadores voluntários estão espalhados por toda a cidade. Uma das bases fica na escola de samba Alunão, em Conselheiro Paulino. Aqui, 2 pessoas passam o dia no comando, recebendo e transmitindo informações de emergência. Eu vou reforçar o pedido. Estamos necessitando urgente aqui para Conselheiro e adjacências Leitinã, devido aos bebês prematuros que não podem tomar leite comum por causa da lactose. Por favor, quem tiver esse tipo de leite, nos informe aqui, porque eu vou ao local buscar com a minha moto e nós vamos estar fornecendo aqui para as comunidades aqui que estão abrigando esses bebezinhos aí, ok? Pelo rádio passam todos os tipos de notícias. Os pedidos de ajuda vêm de todos os cantos. O principal contato é com os bombeiros e com a Defesa Civil. A nossa função aqui é passar as comunicações do que está acontecendo aqui para uma central na Defesa Civil, para que então a gente possa solucionar os problemas aqui da região, ou seja, de Conselheiro Paulino. E ao mesmo tempo interligar todos os nossos núcleos que estão dando essa cobertura na Defesa Civil, lá no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, no Campo do Coelho, em vários locais, no CIEP, na comunidade. Todos esses lugares nós temos um radioamador à disposição para fazer o serviço de comunicação. Uma linha direta também com outros abrigos. Aqui são 68 desabrigados que, através deste trabalho voluntário, estão conseguindo saber notícias de parentes e receber as doações que mais necessitam. Um trabalho simples, mas que tem ajudado a trazer um pouco de dignidade e levado esperança a toda Nova Friburgo. Trabalho maravilhoso, porque tudo que precisava, rádio, por exemplo, boato. Eu saía com a moto daqui, a moto ia lá ver se era verdade. Que aconteceu no boato aqui, que foi uma loucura. Pode dizer que a represa de arrebento, foi uma correria aqui em Conselheiro que não tem ideia. Aí o que acontece? Nossa moto sai daqui, vai lá ver, volta, vai pro rádio amador aqui, e aqui a gente passa as informações, recebe informações, a gente está antenado direto com o Friburgo. Foi fundamental o rádio amador aqui dentro da quadra.
Depois do desespero inicial, a cidade tenta voltar ao seu ritmo. É agora que começa a preocupação com as doenças causadas pelo contato com a água contaminada. E são as crianças que estão mais sujeitas ao risco. Por isso, uma equipe de pediatras e enfermeiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro veio à cidade especialmente para cuidar delas. Não é fazer uma ação isolada, é fazer uma ação onde vai ter frequência e sequência, com o intuito de fazer com que as crianças que estão aqui tenham acompanhamento médico nesse período, até que elas sejam ressocializadas. Então a ideia é que nós teremos os padrinhos, o Instituto de Pediatria vai ser o padrinho, e se porventura nós tivermos pernas e mãos para apadrinhar outros CIEPs, a gente vai fazer. No abrigo montado no CIEP de Olaria, a criançada passa por uma triagem para saber qual a necessidade de cada uma. Aqui, elas terão um acompanhamento contínuo até que os pais possam encontrar uma alternativa para dar continuidade às suas vidas. Olha, inicialmente a gente vai fazer uma triagem em que estado de saúde essas crianças se encontram. E a partir daí a gente vai ver se há necessidade de medicações, se existe necessidade de algumas ações de saúde em termos de prevenção. E assim, vamos fazer aí um levantamento das crianças que estão aqui internadas. Esta mãe encontrou aqui o conforto para dar o primeiro passo para reconstruir sua vida. Eu acho muito importante, né? Porque as crianças precisam de atendimento. E é muito legal, porque aí a gente vai saber tirar nossas dúvidas, né? O que as crianças têm, e é isso. O médico dá algumas orientações de saúde para evitar que a situação se agrave ainda mais na cidade. Nesse momento é ferver a água, mesmo que a água regularize, parece que vai regularizar, a gente não sabe se a caixa d'água dele ou se a estrada dele foi atingida. Então, ainda que se garanta que na saída a água está com qualidade, não dá para garantir que no percurso essa água se mantenha com qualidade. Então é importante que a pessoa ferva a água e cozinhe os alimentos. E aquele alimento que foi danificado, foi molhado, que não seja utilizado. Só se for enlatado, não danificado, você pode utilizar.